Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao estudo da disciplina Processamento de Leite e Derivados, hoje nós iremos falar na nossa aula sobre mais um produto derivado do leite e apresentar para vocês as características segundo a legislação, bem como o processo de fabricação deste produto. O derivado a que estou me referindo trata-se do iogurte, um produto altamente vendável, principalmente devido às suas características e devido às suas diversidade que existe no mercado. Segundo a legislação, podemos definir o iogurte como um leite coagulado, que é uma característica em que o leite passa da sua forma líquida para a sua forma pastosa, através da ação de enzimas ou micro-organismos, que por meio da fermentação láctica. E o que seria essa fermentação láctica? É através da ação de micro-organismos, no caso do iogurte de bactérias, em que os mesmos irão, para se reproduzir, para se desenvolver, eles são micro-organismos benéficos, mas, assim como todos os outros, precisa se desenvolver e para isso ele busca nutrientes. No caso dessas bactérias, vão buscar os carboidratos, principalmente a lactose. E aí, a partir desse uso dos carboidratos, vai transformar este nutriente numa outra substância chamada ácido lático. Por isso que recebe o nome de fermentação lática. Fermentação é quando há a transformação de uma substância em outra por meio da ação de micro-organismos ou enzimas. E é lática porque o produto final desenvolvido é o ácido lático. No caso do iogurte, as bactérias utilizadas no processo de fermentação, que é uma das etapas das mais importantes para a elaboração deste produto, são as bactérias do tipo Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus. Por ser o uso em dois tipos, o tempo de fermentação gira em torno de 6 a 8 horas, até que atinja as características próprias do iogurte, diferente, por exemplo, do leite fermentado, que já gira em torno de 10 a 12 horas a fermentação. E aí, para que obtenha-se um produto de boa qualidade, é importante que o leite sempre seja pasteurizado a uma temperatura adequada e, posteriormente, depois de obtido o produto final, podendo ser adicionado ou não de aditivos que irão dar suas características próprias e, consequentemente, elaborar aí uma diversidade de iogurtes que existe no comércio disponível para os consumidores. Os iogurtes eles podem ser classificados de acordo com algumas características. Então, cada uma dessas características classifica o iogurte em alguns tipos. A primeira delas é em relação ao conteúdo de gordura. Então, de acordo com o teor de gordura, o iogurte ele pode ser do tipo integral, quando o iogurte apresenta aí 3% de gordura na sua composição. Ele pode ser parcialmente desnatado, quando no máximo o teor de gordura é 2,9%, e também existem os iogurtes desnatados, quando no máximo o teor de gordura
se apresenta no produto em 0,5%. Uma segunda característica utilizada para classificar os iogurtes é o processo de fabricação. A partir dessa característica se obtém o iogurte tradicional, quando o processo de fermentação acontece na própria embalagem. Então é feito lá a adição dos ingredientes, do leite, do fermento e distribuído já na embalagem final, onde vai acontecer o processo de fermentação. E aí, consequentemente, por já estar na embalagem final, esse produto tradicional não vai sofrer homogeneização, ou seja, não vai ser misturado durante o processo. Consequentemente, ele vai se tornar um produto mais firme, mais consistente. Aquele iogurte que costumamos consumir utilizando a colher. Temos, de acordo com o processo de fabricação, o iogurte batido, que ele já apresenta uma consistência menor do que o tradicional, por ele sofrer a homogeneização, ou seja, a quebra do coágulo. Então estava lá a massa pronta, e aí é feita a mistura e a quebra desse coágulo, tornando um produto menos consistente. E a etapa de fermentação, nesse caso aqui desse iogurte, já acontece em fermentadeiras ou incubadoras, diferente do tradicional. E temos um iogurte com a consistência menor ainda dos três, que é o iogurte líquido, que a fermentação já vai ser realizada em tanques, e é aquele tradicional iogurte que é vendido nas garrafas plásticas, né? Ou também naquelas embalagens longa-vida. Então aqui, de certa forma, além do processo de fermentação ser diferente, né? O local onde acontece, a consistência está aqui na ordem, né? Do maior para o menor, em termos de consistência, certo? De acordo com os ingredientes utilizados para a fabricação deste produto, o iogurte. Temos aí também alguns tipos. Temos o natural, quando se utiliza para sua elaboração apenas leite e os micro-organismos, no caso as bactérias fermentativas, né, do tipo benéficas. Então naquele produto só vai existir esses dois ingredientes, o leite e os micro-organismos, somente. Nós temos também, quanto aos ingredientes, o iogurte flavorizado, que além do leite e dos micro-organismos, já vai apresentar aí alguma essência, ou corante, ou açúcar, para melhorar aí seus aspectos sensoriais, como a cor, como o sabor, o aroma, de acordo aqui com a adição desses ingredientes, obtendo-se o iogurte flavorizado. E temos o iogurte com frutas, como o próprio nome já está dizendo, é aquele que vai ser adicionado, além do leite e micro-organismos, de polpa de frutas ou frutas em pedaços, como por exemplo aquele iogurte que vem no copo com pedaços de morango, né? Só para exemplificar aí para vocês, ok? E uma outra característica também utilizada para classificar os iogurtes é quanto à viscosidade. Primeiramente é importante saber o que é viscosidade, essa característica. Então um exemplo bem prático para vocês entenderem, pessoal. Eu tenho aqui um copo com água, e um copo com iogurte, por exemplo. E aí, ao mesmo tempo, eu viro esses dois copos. E aí, se nós compararmos quem vai escorrer primeiro nos dois copos, vai ser a água.
enquanto o iogurte vai demorar um pouco mais para escorrer desse copo que foi virado, que nele estava contido. Consequentemente, através desse exemplo, desse experimento, percebe-se que o iogurte apresenta uma viscosidade maior porque ele demora mais para escorrer do copo, né? No caso desse experimento. E a água apresenta uma viscosidade menor porque rapidamente, né, facilmente ela escoa do copo, beleza? E aí, segundo a viscosidade, os iogurtes podem ser de baixa viscosidade, quando escorre facilmente do copo, no caso do iogurte líquido. Temos o de alta viscosidade, que é quando escoa com dificuldade do copo. Aqui já trata-se do iogurte batido, né? Ele apresenta uma consistência um pouco mais firme. E temos o geleificado, que é aquele que não escorre do copo. Tem aqueles que vêm nos copinhos pequenos, né? Ele vem bem firme mesmo dentro da embalagem. E sempre que mantido na temperatura adequada, em condições adequadas, ele apresenta essa característica, né, de não escorrer do copo. E se escorrer, ele vai sair exatamente no formato da embalagem, certo? Aqui algumas imagens de iogurtes, né? Aqui com frutas, aqui o líquido, aqui o batido, né? Então existe uma diversidade de iogurtes disponíveis no mercado para os consumidores. E com relação ao processo de fabricação do iogurte, primeiramente temos o preparo da matéria-prima, no caso aqui principalmente o leite e os micro-organismos, devem passar por rigorosos controles de qualidade, são analisados em laboratórios, e aí se tiver tudo ok, essa matéria-prima é enviada, né, entra na indústria para ser processada. Caso contrário, ela é devolvida para o fornecedor, ok? Então todo o cuidado aqui, até porque quando se trata de iogurte e está envolvendo micro-organismos, é super importante ter um cuidado aí com a questão higiênica, não só nessa etapa, mas durante todo o processo de fabricação, para não comprometer o processo de fabricação deste produto. Logo após a matéria-prima, no caso o leite, vai sofrer uma pasteurização, como todo e qualquer derivado do leite deve ser obtido de leite pasteurizado. Ele vai ser aquecido com temperatura e tempo controlado para eliminar os micro-organismos. Logo após a pasteurização, o leite sofre um choque térmico. Se aqui na pasteurização a temperatura ele vai ser aquecido, né? No caso a altas temperaturas, para dar um choque térmico ele vai ter a sua temperatura diminuída. Então, por exemplo, se for usado aqui na pasteurização a temperatura de 65 graus, e consequentemente do choque térmico a temperatura terá que diminuir. E qual é a temperatura ideal? Gira em torno aí de 34 graus. Por que essa temperatura especificamente? Porque é a temperatura onde o micro-organismo, né, no caso as bactérias, mais facilmente se desenvolve para fermentar o leite. Então, por exemplo, se eu a partir de 65 graus for adicionado o fermento, ao invés de agir, essas bactérias serão eliminadas devido à alta temperatura. Por isso que é importante diminuir a temperatura e para depois ser adicionado o fermento contendo as bactérias láticas. E aí, esse produto ele vai passar por um processo de fermentação que gira em torno aí de 6 a 8 horas, como eu já comentei anteriormente, né? Em um local que procure manter o máximo possível essa temperatura, que é a ideal para a ação dessas bactérias. E aí, nessa fermentação é que vai haver a produção do ácido lático.
E aí, ao decorrer esse tempo, para que o processo de fermentação sofra uma paralisação, já que o produto já vai estar pronto, normalmente ele deve ser resfriado. Então, além de ser um método de conservação do produto, o resfriamento, ele também tem a função de paralisar a fermentação, para que o produto não adquira um sabor acidificado por uma fermentação mais prolongada. Depois ele é envasado na sua embalagem, dependendo do tipo de iogurte, tem a sua embalagem específica, e armazenado sob refrigeração, desde a indústria, passando pela distribuição até chegar no comércio e ser distribuído para os clientes, os quais também devem armazenar em casa sob refrigeração para manter as suas características. Um outro ponto importante é o uso das embalagens para envase dos iogurtes. Elas devem apresentar características que protejam o produto, que é a função principal, assim como também serem impermeáveis aos sabores. Essa palavra impermeável significa não permitir a entrada de substâncias estranhas, no caso substâncias externas ao produto, que possam alterar aí o sabor, também que não venha a ser alterado quando for adicionado algum tipo de corante no produto, ou algum odor do ambiente de elaboração venha a chegar até o produto, assim como também oxigênio e contaminações externas. As embalagens também devem ser resistentes à acidez do iogurte, é uma característica do produto, a acidez elevada. Também resistir à umidade, já que vai ser armazenado sob refrigeração, ou seja, teor de umidade elevado. E resistir também a golpes mecânicos, devido ao transporte e armazenamento nos diversos locais. Assim como também as embalagens para iogurte não podem permitir a exposição do produto à luz, porque a luz pode vir a causar alterações indesejáveis no produto. E por fim, vem o armazenamento, que deve ser levado em consideração principalmente a temperatura utilizada, sempre sob refrigeração, seja para o armazenamento, para manter a consistência do iogurte, assim como também a temperatura ideal para se consumir o mesmo, que gira em torno de 10 a 12 graus, para que não venha a sofrer nenhum tipo de alteração neste produto e agradar ao consumidor e, consequentemente, a indústria ganhar êxito aí na fabricação e venda deste produto. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço a todos.